É, Natara, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu projeto, como vocês chegaram, ou esse filme chegou até vocês, enfim, e o processo, assim, muito brevemente, para contextualizar aqui. Eu agradecer aos meus mais velhos, né? Senão, não estaria aqui de forma alguma, né? A quem estava antes de mim. Agradecer muito e aos mais novos, com quem eu tenho aprendido bastante. Agradecer imensamente a curadoria, sabe? A gente sabe os percursos e a quantidade de filmes e esse tempo que as coisas ficaram represadas, então as curadorias, eu tenho percebido que tem tido um trabalho árduo de criar conceitos e também de fazer um trabalho que agregue, né, que seja diverso e ao mesmo tempo respeitoso com todo mundo que está dentro do processo. O projeto Cafi chegou para mim pelo Lírio, né? Assim, nós somos amigos do Cafi há muito tempo, né? Um fotógrafo pernambucano e que meio que recebeu todos nós quando chegamos aqui no Rio, ele já estava há mais tempo e que havia uma ideia de fazer uma exposição fotográfica. A primeira ideia era uma exposição fotográfica que não deu prosseguimento, mas aí decidiu fazer um filme, né, que desde o início o Lírio tinha ideia de fazer um filme. E nós começamos a conversar sobre esse filme, como seria um filme sobre um fotógrafo, né? E um fotógrafo com a história, né, ampla que o Cafi possui. O cara fotografou de Elisete a Karina Burr, sabe, de Jardim Macalé a Caetano. Então, como é que você faz um filme sobre capas de disco, na realidade também, sobre história, sobre memória, é, e sobre afetividade, né? Como é que a gente fala sobre isso sem cair nos didatismos das biografias, né? Nasceu onde, viveu como, fez isso, fez aquilo. O Lírio tinha um argumento de algumas páginas, assim, umas 2 ou 3 páginas, e eu peguei esse material que foi filmado e a gente começou a pensar na estrutura, e a primeira conclusão que a gente teve foi: é um filme de encontros. Cada encontro do Cafi potencializou ele para ir para outro encontro. Então, a gente transformou um filme de encontro, onde você vai percebendo as histórias, os dados, as informações, mas não necessariamente caindo naquela história, porque eu conheci ele, porque ele era maravilhoso, porque era muito gente boa. E, sabe, claro que algumas biografias são assim, mas a gente era muito íntimo de Cafi, fica muito. é, é, não ia acrescentar a narrativa dele como pessoa e não ia apresentar a pessoa para as outras pessoas que não conheciam. Então, a gente tracejou desde o início para uma narrativa cíclica, né? Uma narrativa que é muito as narrativas não ocidentais, não eurocêntricas, né? A gente queria muito fazer uma coisa cíclica, desde o início ele era cíclico, e a gente centrou foco nos encontros, fossem eles como fossem, nas mesas de bar, nas estradas, nos trens, nos restaurantes, e ele está sempre em movimento, que é o que a fotografia também faz, embora as pessoas digam que a fotografia estática, na realidade não é. Ela é um movimento, ela é capturada aqui e mostrada para lá. Então, a fotografia, na realidade, está sempre se movimentando diante dos olhos. Então, a ideia era essa, era apresentar os amigos e promover esse encontro, para que quem tivesse de fora se sentisse também amigo do Cafi no decorrer do filme. Foi, eu lembro que eu vi um corte bem antes do filme ficar pronto, e eu fiquei com essa sensação, caramba, eu queria ter sido amiga do Cafi, foi essa a sensação que eu tive. E aí gostaria que, Elisa, você pudesse se apresentar, falasse do processo do seu filme, que é um processo muito intenso e delicado, e como você chegou àquelas personagens também, é uma curiosidade que eu tenho. Oi, gente, eu posso dar uma paradinha aqui, Elisa? Eu vou ter que ficar com vocês muito pouco tempo, vou zoar aqui o debate, tudo bem? Meninas, eu sou a Minon, para quem não me conhece, tudo bom? Uma honra imensa vocês estarem aqui. O festival, nossa, para quem não pôde estar aqui, está sendo uma experiência incrível, essas curadoras maravilhosas. Eu queria agradecer muito a vocês pela confiança, antes de mais nada, é, de terem empenhado aí seus afetos, sua linguagem, suas narrativas aqui no festival. E algumas vieram, algumas eu consegui ver, algumas não, e dizer que para a gente é uma responsabilidade
e é uma honra poder pegar todas essas múltiplas afetos e vozes e desejar, assim, queria dizer que as sessões estão muito legais. A Ana, que veio em vários, hein, Ana? É, veio aqui em várias sessões, está sendo bem gostoso. Esse ano a gente fez só no Cine Sesc, e essa coisa do encontro depois da pandemia, todo mundo se encontra ali, então não tem dois lugares, está propiciando assim interações muitíssimo interessantes. Então a gente vai aí amanhã para o encerramento, mas assim eu estou me sentindo muito feliz assim da gente ter avançado nesses elementos, a gente lida com tantas dificuldades e é isso, desejar para vocês aí um ótimo debate. Obrigada, Elisa, Natara, Ana, Thaís, e dizer que seguimos juntas e em frente sempre, né? Desculpa, Elisa, te cortei. Então sigam Imagina, aí. não. Eu Eu tenho que que correr agora agradeço. para cuidar das outras coisas. São muitas Uhum. coisas. Então, desejar aí um super debate. A gente entende que esses debates são registros que ficam para depois, e a qualquer momento essa constelação reunida aqui vai poder ser acessada nesse momento histórico. Tá bom, gente? Um beijinho e sucesso para vocês e para os filmes. Um beijo. Obrigada. É, muito feliz de fazer parte aqui, muito legal ver essa sala com pessoas que eu admiro tanto trabalho e, e muito lamentei muito não conseguir estar presente, né, durante o festival inteiro, né, principalmente os filmes das outras. E esse filme ele surge, o plano de fazer esse filme ele era muito diferente, né? Ele seria um filme sobre o amor. Ele chamava Tudo que Move. E é um projeto que eu tenho na gaveta há muito tempo, assim, desde 2013, 2014. A gente, enfim, conseguiu viabilizá-lo, né? No último mês do governo Temer, a gente conseguiu um edital, eu e Mariana Genescar. E, enfim, aí aquele drama que boa parte de nós vivemos, de não conseguir receber o prêmio, e a gente, então, ia entrar na justiça. A gente entrou na justiça contra a Ancine, mas foi quando as produtoras começaram a se mobilizar. E no mesmo momento que a gente entendeu que ia receber o prêmio, era o lockdown, tinha acabado de começar o lockdown e eu me descobri grávida. E a ideia do filme era viajar pelo Brasil, bem pelos sertões do Brasil, perguntando o que que era o amor, qual que é a maior história de amor e desamor. Quando eu me vi ali grávida, uma gravidez desejada, né, durante a pandemia, pensei, gente, isso é a maior declaração de amor que se pode dar ao futuro, num governo Bolsonaro, né, vivendo em lockdown, você querer ainda assim seguir, né, através de uma outra vida. E eu falei, essa viagem, aí eu naquele momento falei, o lockdown vai durar, sei lá, 2 meses, então eu vou estar barrigudinha e eu vou fazer essa mesma viagem só conversando com mulheres grávidas. É estranho pensar isso de hoje, né, sabendo o que virou a pandemia. E então eu começo a me gravar como um exercício de fotografia, né? Nunca pensando que aquilo viraria um filme, mas eu ficava pensando como que eu filmaria essas outras mulheres. E naquele momento que a gente conhece de tédio, né, de filmagens canceladas, trabalhos cancelados e não tendo como filmar outras realidades. E aí eu fui filmando isso, né, como um exercício até o momento em que minha gravidez, eu tinha acabado de me mudar, meu então parceiro, ele é português, a gente tinha acabado de se mudar para Portugal. E quando eu tinha acabado de relaxar, contar para todo mundo que eu estava grávida, eu fui fazer um segundo morfológico e aí se diagnosticou uma gravidez incompatível com a vida. Eu tive sentimentos muito complexos naquele momento, né? Um foi de uma tristeza muito profunda, que eu não pensava que era possível sentir numa gravidez, né? Eu estava ali de 14 semanas, estava no quarto mês, e me vieram na cabeça assim várias outras amigas que tinham passado por situações parecidas de perda gestacional e que eu não tinha conseguido me conectar emocionalmente, né? Que eu talvez tenha falado uma das frases que eu ouvi que todo mundo escuta, tipo, ai, que bom que foi rápido, cedo, ai, daqui a pouco a gente tem engravida de novo, que são umas frases que quando você passa por isso são muito violentas. E aí eu fui entendendo como que as pessoas não falam sobre isso, porque quando você fala, você escuta umas coisas sem noção e que essa tristeza ela fica muito presa dentro do quarto, né? Fica ali. Eu acho que a solidão ela atrapalha muito os processos, né? O processo de você entender o que você está vivendo. E ao mesmo tempo que eu senti isso, eu estava numa situação de um privilégio muito grande, porque eu estava num país onde a interrupção nem se chama aborto, se chama interrupção da gravidez. Eu poderia fazer uma interrupção médica da gravidez. Eu fui
indicada a fazer essa interrupção. Fiquei com muita raiva de pensar o que teria acontecido se eu estivesse no Brasil e o que está acontecendo no Brasil, né? Que mulheres, mesmo nessa situação limite, né, de gravidez desejada, de filhos que não vão sobreviver fora do útero, são obrigadas, são torturadas, né, a levar a gravidez até o final, sem escolha. E naquele momento eu pensei, eu faria um filme sobre isso se fosse com outra pessoa, né? Como documentarista, eu falei, isso é um tema de um filme, eu trabalho com questão de gênero desde que eu comecei a fazer jornalismo, e, e aí naquele momento eu fui meio que atravessada, eu falei, se eu não for capaz de inverter a câmera nesse momento, eu não tenho mais direito de filmar o corpo das outras mulheres que eu venho filmando, eu não tenho mais direito de exibir a dor que não é a minha, se quando eu sou atravessada por isso e eu não vou ter coragem, né, de me colocar enquanto corpo. E aí eu fui, a gente armou o tripé, né, o João Pina, ele é meu ex-parceiro, ele é fotógrafo, ele então também, assim como eu, ele está acostumado a usar a imagem como forma de refletir, como forma de entender coisas que a gente não consegue entender, né, como injustiças, violências, traumas. E a gente simplesmente armou o tripé, eu armei o tripé em casa, coloquei a câmera, em alguns momentos a gente enquadrava e deixava rolando, assim, então tipo, foi capturando alguns desses momentos. Eu falei, depois eu vejo se eu vou conseguir fazer um filme sobre isso ou não, né? Não existia um pensamento fílmico enquanto eu registrava essas imagens. E no meu processo de luto, após a interrupção da gravidez, eu volto para essas imagens e eu começo a organizar primeiro uma timeline da minha história, entendendo se aquilo era um registro pessoal, uma terapia minha, né? Ou se aquilo tinha potência de um filme. E eu entendo naquele momento que existia porque a câmera chegava muito perto, né? Chegava perto como eu não teria coragem, provavelmente, de chegar aquela proximidade de outro corpo passando por aquela dor. Mas eu também sinto a necessidade de que essa história não seja só minha, porque essa história não é só minha, essa história é de milhões de pessoas, né? E aí é o momento que eu decido, então, conversar com outras mulheres que passaram por essa situação no Brasil, né? Que não tiveram os mesmos privilégios de escolha que eu tive. E aí eu começo a conversar. Primeiro a gente faz pesquisa em maternidades públicas, com a Procuradoria Pública. Eu vou pessoalmente em várias maternidades e vou investigando. E depois, no final, eu faço um post de internet contando a minha história e perguntando quem gostaria de compartilhar histórias. E eu começo a fazer vários papos iniciais. E o que norteia a escolha das 6 mulheres finais é uma questão da diversidade, né? Tipo, então tem sotaques diferentes, tem regiões do Brasil diferentes, tem classes sociais diferentes, tem, é, tem religiões diferentes, a religião é algo muito presente, né? Então, sei lá, tem uma evangélica que judicializa e interrompe a gravidez com apoio do avô pastor da Assembleia de Deus, né? Que eu acho que quebra um pouco esse nosso lugar, e a questão da escolha, metade das mulheres interromperam e metade não. Esse processo foi de muitos aprendizados para mim e eu lamento muito fazer um filme que é sobre o aborto, que tem poucas mulheres negras. E né, a gente sabe que o aborto, mulheres negras em nosso país abortam mais que as mulheres brancas, e que mulheres negras têm mais complicações, morrem mais que as mulheres brancas. E quando eu fui chegando nessa pesquisa, eu falei, gente, onde que a gente está fracassando? Que a gente só está chegando em mulheres brancas. E eu fui entendendo outras camadas do racismo, né? E a camada que eu entendi nesse momento é que as mulheres negras, em geral, elas não recebem nem o diagnóstico da incompatibilidade com a vida. Elas não têm acesso ao pré-natal de qualidade e elas simplesmente perdem a gestação no 7º, 8º mês de gravidez ou dão à luz a bebês que morrem, né? E que é uma violência ainda muito maior, a gente sabendo que a gente tem tecnologia sei lá, 6, 7 décadas, a gente já tem uma tecnologia para fazer esse diagnóstico de forma muito inicial. Mas o filme é essa tentativa dessa diversidade, né, para mostrar que isso acomete o corpo de todas as pessoas, que potencialmente de todas as pessoas que têm útero, né? Então o filme ele tenta ser um mergulho nesse emocional, né, no emocional tanto da gravidez desejada, todas as mulheres desejaram ser mães, e isso era uma forma também de questionar esse lugar do estereótipo do aborto, né, que ou são as boas mulheres que querem família, que querem ser mães, ou são as mulheres que abortam, não, são as mesmas pessoas, esses dois estereótipos, né,
e para promover um mergulho no luto, né? E o que que a gente faz depois dele. Então, acho que o filme ele tem essa intensidade desse mergulho. Recebo muitas mensagens de pessoas que passaram por outros lutos e que o filme também ajuda a elaborar esse sentimento. E eu sinto que ele tem sido um abraço para as pessoas que passaram por situações como essa, que se sentem muito invisibilizadas, né? Se sentem muito caladas, assim. Que a possibilidade de ver que elas não enlouqueceram ou não estão enlouquecendo, que é um sentimento muito comum por quem passa por isso, é muito libertador e ajuda a elaboração dos sentimentos, né? A gente se vê refletido, eu acho que é algo muito potente, assim. E falei bastante já, eu acho que eu posso passar a palavra. Passar a palavra agora para Lorena Montenegro, uma das curadoras aqui do Fincine também. Vai aí, Loren. Bom dia, Flávia. Bom dia a todas e todos. Bom, muito feliz de estar aqui com vocês, de ver essa potência, né, dessa mostra competitiva de diretoras brasileiras, muitas documentaristas, muitas realizadoras de filmes de ficção também, né, de filmes híbridos. E vou pedir, então, para a Thaís Fujinaga falar sobre A Felicidade das Coisas, que é um filme que eu tive a felicidade de acompanhar, acho que o processo desde lá de trás do Cabiria, né, quando ele foi premiado, com o melhor roteiro e foi desenvolvido e tudo, né, e depois foi premiado também na Mostra de São Paulo. Então, Thaís, fala um pouco para a gente, assim, como é que surge esse roteiro, como é que surge essa colaboração também com a Filmes de Plástico, né, depois desse tempo de maturação do filme aí, que já tem uma carreira longeva, como é que você percebe essas coisas? Bom dia. Bom dia, Lorena, bom dia, Elisa, Ana, Natara, Flávia, Andréia. Também estou muito feliz de estar nessa seleção, reencontrando essas mulheres e os seus trabalhos, pessoas que eu admiro muito. Obrigada pelo cuidado e pelo olhar da curadoria. O Felicidade das Coisas, ele é um projeto que ele nasce como uma ideia de curta-metragem há muitos anos atrás. Eu até me perco, assim, acho que há uns 20 anos atrás eu tive uma ideia de escrever um longa que se passasse em Caraguatatuba, que é o litoral norte aqui de São Paulo, que é uma cidade litorânea onde eu passei muitos anos da minha vida, assim, meses da adolescência, porque eu passava férias de final de ano e de meio de ano lá, tenho parentes que moram lá, e, enfim, daí eu tinha esse germe de história que eu coloquei, investi, né, num roteiro de curta-metragem, mas ele nunca foi contemplado, porque eu acho que era já no curta-metragem um pouco megalomaníaco, assim, né, a história talvez não coubesse, e eu deixei essa história de lado e fui fazer outros filmes, outros projetos. Daí, ai, gente, eu sou tão ruim com essa coisa de data, ainda mais depois da pandemia, mas eu acho que foi em 2015, 16 foi o ano do golpe, né? Então foi 2015 e o Thiago Macedo Correia, que é o produtor da Filmes de Plástico, né, um dos sócios, me procurou para montar um núcleo criativo, um projeto de núcleo criativo para ser submetido para o edital da Ancine, do Fundo Setorial, quer dizer que não existe mais, né? Mas que foi, eu acho que o segundo ano desse edital. Eles tinham os projetos dos sócios da Filmes de Plástico, dos três realizadores, né? O André, o Gabito e o Maurílio, e eles convidaram três projetos de fora, três pessoas de fora, e eu era uma dessas pessoas, e daí eu peguei, era um tempo muito curto para elaborar um argumento e para submeter, e daí eu lembrei dessa história, eu peguei esse roteiro de curta, revi e transformei em um argumento de longa-metragem, inserindo outras coisas que naquele momento eu queria discutir, assim. E daí a gente foi contemplado, enfim, daí eu desenvolvi esse roteiro dentro da Filmes de Plástico sem ter o compromisso de necessariamente produzir com eles, mas quando o roteiro ficou pronto, eles propuseram de serem os produtores e eu topei e a gente daí seguiu com as inscrições em editais de produção e tudo mais. Mas voltando um pouco no que me motivou, né, a escrever essa história,
eu acho que tem muito primordialmente assim essa busca de reelaborar memórias que eu tinha em relação a esses espaços, os espaços do filme, né, que são todos, quando eu escrevi o roteiro, eu tinha todos esses espaços já muito cartografados assim na minha cabeça, né? Aquela ilha que é um clube, né? Um clube de veraneio que fica dentro de uma ilha fluvial, né? Rodeada por um rio. É um clube que eu conhecia e frequentava, e ao mesmo tempo o lado de cá desse clube, que é onde embora seja um lugar turístico, esse clube, né, ele era majoritariamente, nos anos 80, 90, para turistas de fora de Caraguatatuba. O entorno dessa ilha era um bairro periférico de Caraguatatuba, que só tinha pessoas que nasceram ali, né, que eram dali. E eu tinha esse trânsito entre o dentro do clube e o fora do clube, porque como eu tinha tias que moravam lá, eu passava o verão todo lá, eu era sócia do clube, mas eu ficava fora, eu não dormia dentro do clube como os outros turistas. Então eu tive essa vivência e criei muitos vínculos afetivos que eu tenho até hoje com as pessoas que são lá de Caraguá. E eu queria um pouco falar disso, né, desse dentro e fora, ao mesmo tempo que eu sempre, como em a maioria dos meus filmes, sempre quis trazer a questão da família, das relações familiares, e no centro das relações familiares, o lugar da mulher, de expectativa em relação à maternidade, o que é ser uma boa mãe, o que é ser uma boa avó. Enfim, a partir daí eu fui costurando essa história que é sobre uma mulher que está na sua terceira gravidez. Ela já tem 2 filhos, uma menina e um menino já entrando na adolescência, e ela está passando as férias pela primeira vez em uma casa que ela compra nesse bairro de Caraguatatuba, que é um bairro. Caraguatatuba já é uma praia que não dentre as praias do litoral norte, dentre as cidades do litoral norte, é um pouco considerada, não sei se patinho feio, porque eu falo isso, mas eu acho lindíssima a costa toda de Caraguá, mas que não é a mais procurada pelos turistas que têm mais dinheiro, né? Então, essa família consegue, que é uma família de classe média, consegue, com as suas economias, comprar uma casa muito simples, muito humilde, nesse lugar, mas que é um lugar que é longe da praia, que tem esse rio de fundo e que tem esse clube do outro lado desse rio. E eles estão passando as férias pela primeira vez nessa casa, e a mãe empreende como é que fala? Ela tem esse desejo de construir uma piscina, né? O mote inicial é essa mulher tentando finalizar a construção de uma piscina no quintal dessa casa, que foi uma casa muito sonhada e muito desejada. E daí os problemas financeiros que atravessam esse desejo dela vão fazer com que ela um pouco olhe para outras questões, assim, é como se viesse uma onda de frustração, assim, que parte desse fracasso em relação à construção dessa piscina própria, né? E daí ela entra numa espécie de crise que ela revê um pouco o seu lugar, assim, né? Enfim, acho que é isso para iniciar. E falando de núcleo familiar, então, queria passar agora para a Ana Ripper contar para a gente um pouco como é que foi a elaboração desse documentário, né, desse retrato do Clube da Esquina, Nada Será Como Antes, né, trabalhar com tantas pessoas, principalmente homens, lidar com todas essas questões, né, dessas memórias, assim. Como é que foi montar esse quebra-cabeças musical, Ana? Bom dia. Bom dia, Lorena. Bom dia, pessoal. Uma felicidade imensa estar aqui com vocês, mulheres incríveis que eu admiro, cuja obra me alimentam também, parceiras, enfim. Muito bom, muito obrigada pelo convite, pela curadoria tão fina, né? Porque eu falei isso na sessão, lá na apresentação da sessão do meu filme, e é verdade, eu queria morar na programação desse festival, né? Porque é só filmaço. Muito legal. Bom, consegui ver alguns.
Bom, é curioso, Lorena, você introduzir a conversa sobre o filme falando a respeito de família, né? Porque esse é um filme que fala sobre um tema que é canônico. Então, ele é canônico, é uma unanimidade, ele é, a princípio, desprovido de conflitos, né? Na forma de se olhar, de se vivenciar. E ele, felizmente, nasceu de um acontecimento de ordem pessoal, né? Eu acho que isso fez toda a diferença. É um filme sobre encontros, assim como o filme do Cafí também, não à toa, né? O Cafí super seria um personagem desse filme, ele é um personagem dessa história muito importante. E Bom, ele nasceu desse encontro meu com o Zé Roberto Borges, né? O Zé Roberto, ele é coprodutor do filme, ele é sobrinho, afilhado do Lô, ele é filho do Márcio Borges. E ele é tipo, esse pessoal do Clube da Esquina é realmente uma família, né? Eles foram criados todos juntos, os filhos são tipo primos, né? O filho do Beto, o filho do Marcinho, enfim, desse povo todo, o Wagner, são tios, né? Então, eu sou amiga de adolescência do Zé, e a gente não se via há muito tempo, e a gente se reencontrou, é, curiosamente, no momento em que eu tinha lido recentemente o livro do Marcinho, do pai do Zé. O Marcinho tem um livro maravilhoso chamado Os Sonhos Não Envelhecem, que é a história do Clube da Esquina, contada por ele, que é um grande escritor, que é um poeta, né? Então, eu tinha ganhado de presente esse livro de uma amiga, e eu tinha lido esse livro, eu vinha desde sempre, né, muito ligada à música, enfim, meus filhos são músicos, o pai dos meus filhos é músico, meus amigos são músicos, eu cresci lendo ficha técnica de disco, eu tenho essa relação muito forte assim com a música, né? Então as coisas foram se juntando, eu estava muito em algum momento, lugar da minha cabeça, do meu desejo, querendo fazer, pensando em transformar essa história num filme quando eu me reencontro com o Zé, por acaso na rua. E aí, num bar aqui em Santa Teresa. E aí, a gente conversou pra caramba, a gente é super amigo e tal, e a gente resolveu nessa noite fazer esse filme, né? Então, isso já traz, né, uma possibilidade de aproximação com esse universo, né? O fato da gente ter ido juntos fazer esse filme, que é sobre amizade e sobre encontros, né? A partir do nosso encontro e da nossa amizade, eu acho que isso deu um acesso para a gente a essa história que leva em consideração vínculos afetivos, que leva em consideração o desejo, que leva em consideração aspectos muito humanos, né? Porque a gente vem de uma tradição e essas tradições não são muito simples de serem ultrapassadas, né? A gente vem de uma tradição no documentário e nos documentários de música mais especificamente, né? De filmes que trazem uma perspectiva historiográfica, né? Biográfica, como a Natara falou, que contam uma história, que estão muito desenvolvidos em torno de fatos, né? Em torno de fatos que são relevantes do ponto de vista da história, né? Em que constroem a trajetória das pessoas a partir dos seus feitos, né? Que enaltecem os seus personagens, né? E a gente se esforçou e se esforça sempre para conseguir se deslocar um pouco em relação a essas perspectivas, né, mais mainstream, vamos dizer assim, né, mais comuns, e que, repito, assim, também geraram filmes interessantíssimos que eu gosto, mas não era o tipo de filme que a gente queria fazer, né? Então, a gente tinha o clube, e aí mais uma camada que não é um detalhe, que é a música, né? Que é assim, como a gente vai entrar no Clube da Esquina? Como a gente quer contar essa história?
como que a gente quer, qual janela que a gente vai abrir para olhar para essa história, já que não é uma janela cronológica, né, e uma janela relacionada a grandes feitos e a grandes acontecimentos, né? Então, porque eu entendo, tem uma frase que eu gosto muito de citar do Anthony Seger, que ele fala, é um antropólogo para música, ele fala a música vai além do som, né? Então, assim, sempre quando eu vou fazer um filme que tem a ver com música, eu não faço só filmes de música, mas eu faço muitos filmes sobre música, ainda bem, porque eu adoro, mas, assim, de entender qual é o assunto daquela música, qual aspecto do mundo aquela música imprime na gente, qual aspecto do mundo aquela música permite a gente olhar, né? Então, e nesse caso do Clube da Esquina, é tanta complexidade, é uma arte tão refinada, e que vem de tantos lugares diferentes, é muito difícil de entender. E aí eu fui compreendendo que o tema do filme é a própria música, né? É um filme sobre música e sobre vida de artista, né? Então, a gente construiu o filme, né, em torno desses encontros, assim como foi o meu com o Zé, mas que é um filme que fala, é uma produção musical que tem a ver com o fato de ser um coletivo de pessoas, de ser uma família, né? É, e dois, a gente foi desenvolvendo também o filme numa outra camada em torno da musicalidade e das músicas, né? Então, teve um estudo, assim, uma decupagem mesmo muito grande, digo muito grande, muito detida, a gente investiu muito, né, numa decupagem das músicas dos discos Clube da Esquina 1 e 2. Porque a história estava contada ali no livro do Marcinho. Então, os fatos estavam todos lá, e as características de cada um, como as coisas aconteceram, né? Então, o Charles Gavan foi um super parceiro nesse momento, né? Eu e o Charles, a gente se encontrou durante muitos encontros, foram muitos encontros em que a gente ouvia outras coisas, entendia o arranjo de cada música, entendia a poesia de cada música, quem eram os autores de cada uma, quais eram as características de cada um, e a gente foi entendendo a partir daí um panorama de quais aspectos da música podiam ser tocados a partir da experiência das músicas do Clube da Esquina, né? Então, assim foi. Os lugares, né, são sempre personagens dos meus filmes. Eu sou geógrafa de formação e de atuação profissional também. Então, esse é um outro aspecto também que traz que traz informação e que traz sentido para o filme, né? Bom, e as histórias estão ali, né? As histórias estão ali, da primeira, da batida de limão, do patinete, é, e histórias que a gente quer contar e que falam muito sobre o que é o Clube da Esquina, mas que também são contadas de uma forma com pensamento de filme, né? Por exemplo, quando o Novelli rege o disco do Bill Evans. Isso é um momento muito importante na história do Clube da Esquina, porque eles vieram morar no Rio, moravam num kitnet em Copacabana, apinhado com não sei quantos homens, e é aquela galera toda vindo de Minas, e eles ouviam muito esse disco, e tinha esse grande momento em que o Novelli regia o Bill Evans. Então, a gente filmou o Novelli regendo o Bill Evans. Essa historinha não está lá, mas esse fato que constitui o Clube da Esquina está no filme, trazendo sentido também para o filme, fazendo com que essa comunicação aconteça. Bom, aí tem muitas outras questões, e a gente vai falando aqui, né? Questão do tempo também, um filme que é uma experiência do presente, um filme que fala sobre algo que é presente, mas que também tem a ver com memória. Mas vamos nos ouvir e conversar aí também. Bom, Flávia, a gente tem aqui Andréia Pires, né, que é assistente de direção e pesquisadora da Tuca Siqueira. Iracema. Andréia, você poderia falar um pouquinho também sobre o processo, né? A Tuca é uma diretora pernambucana, o Iracemas é um filme feito no Ceará, sobre esses processos todos, você enquanto pesquisadora, acho que tem muito aí para poder desvendar para a gente. Oi, agora foi? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, Bom dia, Andréia.
Bom dia, gente. Quero pedir desculpas porque eu também estou no set. A Tuca está no set, eu também estou aqui fugindo. A gente tem uma equipe inteira de mulheres nordestinas, né, de vários lugares do Nordeste, de Alagoas, do Maranhão, a Tuca do Pernambuco, aqui em Fortaleza, sou de Fortaleza, que nasce a partir de uma ideia da Sandra Kogut, e que logo em seguida a Tuca assumiu a direção, e a gente foi trabalhando na pesquisa do filme, acabei entrando, atuando, mas é um filme que enfrentar Iracema. Aquilo que é um mito para o Brasil, né, na literatura do Alencar, do José de Alencar, para o cearense, para cearenses, é um projeto de invenção de pessoas, né? Como se a Iracema fosse uma figura que existiu para algumas pessoas. Embora ela tenha sido uma personagem, ela acabou se tornando uma narrativa, sabe? Aqui ela se tornou uma personagem, uma personagem, quer dizer, Tá indo e voltando. se tornou uma figura que participava da história da cidade, o governo do estado tivesse buscado essa personagem para transformá-la numa certa caricatura turística para a cidade de Fortaleza e também para o estado do Ceará, né? E aos poucos a gente foi pensando assim, quem é Iracema hoje? E quais são as histórias que a gente quer contar hoje, que não é a história da Iracema. Obrigada, Andréia. Bom, Flávia, vamos dar continuidade no set. Se acha um lugar melhor. Daí a gente pode ir complementando também, porque aí a próxima pergunta que eu encaminhar é muito direcionada para esse lugar também dessa autoria feminina. Então, assim, pensando no filme de vocês, Andréia, no filme de Elisa e no filme de Thaís, né? Como que a gente lida com esse imaginário do feminino, mais especificamente no Incompatível com a Vida, na Felicidade das Coisas, como é que a gente lida também com essa maternidade, né, que é compulsória, que é desejada, às vezes é deixada, né, do corpo. Então, eu queria que vocês elaborassem um pouco, Elisa, Thaís, né, sobre essas questões também. É engraçado porque essa coisa, né, de falar Então, foi algo que para mim foi muito natural, assim, revendo até exercícios de roteiro, de narrativas de faculdade, sempre estavam lá as mulheres muito fortes, assim, porque por conta não só de eu ser mulher, mas eu vi de uma família muito em que a presença feminina é muito forte e marcada, né? E de muitas mães. Eu tenho muitas tias e na minha casa a gente é em 4, eu tenho 2 irmãs mais velhas. E embora eu não seja mãe, eu sempre me intrigou, não intrigou, né? É uma palavra que não dá conta essa, mas sempre bateu de um jeito muito forte, como observadora, principalmente, assim, de como se dão as relações entre mães e filhas, principalmente, porque na minha família tem a minha mãe, né, que é essa figura muito forte, e eu cresci vendo como que ela se relacionava com as minhas irmãs mais velhas, além de eu mesma viver essa relação com ela, né, e como era, às vezes, difícil essa relação de amor, mas também de muita cobrança mútua, né, dos dois lados, assim. As minhas irmãs, até hoje, eu falo porque elas com certeza não vão ver esse debate, mas até hoje, assim, elas têm uma expectativa em relação à minha mãe, de que mãe ela deveria ter sido, que eu tento entender de onde vem, porque a minha mãe tem 80 anos, sabe? A minha mãe não vai ser outra mãe, ela foi a mãe que ela conseguiu ser, assim, sabe? Na época em que ela foi mãe, né? De um filho atrás do outro, uma escadinha. Então é um filme que é sobre as mães que talvez não sejam as mães com quem eu convivo hoje em dia, por exemplo, sabe? Que são as minhas amigas, que normalmente têm um filho, que esse filho é muito desejado e tem também um planejamento em relação a como educar e como, enfim, lidar, né, com a maternidade e tal. E essa mãe do meu filme é uma mãe inspirada na minha mãe e nas minhas tias, assim, a mãe e a avó.
que talvez não tivessem tempo de elas mesmas refletirem sobre a maternidade. Elas simplesmente viveram, né, aquilo, porque era algo dado, né? Eu caso e eu vou ter filhos. E não que eu não estou diminuindo, né, a capacidade dessas mulheres de refletirem sobre elas mesmas, sobre a condição delas, não é isso, mas é que no contexto do filme, da personagem que eu queria trabalhar, essas reflexões, elas vêm também como uma onda, assim, né? São momentos em que você para, que é quase uma ressaca, né? Uma ressaca da maternidade. Ela está grávida dessa terceira filha, mas ao mesmo tempo ela está perdendo um outro filho, porque é esse adolescente que está se distanciando dela, e como ela lida com isso, e como isso também é uma dor, e faz ela, não sei, ter esse momento de um pouco sair para fora da sua própria vida e olhar, né? Que aconteceu até aqui na minha vida e por que eu estou aqui nesse momento agora? Que eu acho que é o recorte que eu quis trazer para o filme. E dentro disso também a questão geracional, assim, porque tem a protagonista, né? Que é a Paula, interpretada pela Patrícia Saravi, que é essa mulher, né? Que tem 2 filhos e está grávida da terceira menina. E tem a mãe dela, que é a avó, né, das 2 crianças, e a relação entre elas, e as mágoas que existem entre elas duas, assim, como as maternidades são diferentes, assim, né? A maternidade da avó em relação à mãe, da personagem da Magali Bife em relação à personagem da Patrícia Saravi, e da Patrícia Saravi em relação aos seus filhos, e da avó em relação aos netos, né? Que é uma relação também materna, mas que ela é uma avó muito diferente do que a mãe que ela foi, que é uma coisa muito comum, né? Da gente, de histórias da gente ouvir, e como essas relações são complexas mesmo, e muito doloridas, eu acho, e ao mesmo tempo o fato de... enfim, eu não sei se eu estou me perdendo, mas eu tinha o desejo também, além de falar dessa mãe, dessa mulher, né, que também é mãe, de falar de uma certa construção do masculino também, através do menino, né? O menino é o co-protagonista, ele é o segundo personagem principal, e a gente vai entrando na história dele, que é quase paralela das mulheres da casa, muito por esse viés de tentar entender como que se constrói uma masculinidade meio padrão, assim, né? Porque ele é um menino que está ali numa casa majoritariamente feminina, e ele se sente deslocado ali, ele não consegue, de fato, pertencer àquela intimidade, porque ele quer, não porque isso seja natural, mas porque na cabeça dele, né, que ele precisa fazer outras coisas, ele precisa se aventurar, ele precisa achar os seus, né, os seus pares masculinos ali naquela praia, naquele bairro, e essa dificuldade que já é muito grande nas relações, né, familiares, ela se acentua em relação a esse menino por conta de como a sociedade constrói, né, o que é coisa de menino, o que é coisa de menina, enfim, ai, gente, eu sou muito assim, eu vou abrindo umas janelas, mas, por exemplo, tem uma, que a gente está falando do feminino, né, eu falei já um pouco da maternidade, mas tem a personagem da irmã menor, que é uma menina que ela é super, assim, espivetada, ela quer também, né, imagina, uma criança de férias, ela quer fazer coisas também, só que ela é barrada, né, pelas próprias mulheres mais velhas, quando enquanto o menino, o Gustavo, né, tá lá brincando, pescando com os pescadores locais, quando ela vai lá, quer se interessar por aquilo também, as mulheres barram, não vai lá que é perigoso, né, e daí ela vive a sua aventura muito solitariamente, né, como criança, como mulher e como caçula da família, a aventura dela é um pouco observar como que são essas relações entre os mais velhos, né? Então ela é uma observadora assim das situações, e ela tem um momento no filme que eu gosto bastante assim de construção dessa personagem,
em que ela faz a aventura dela, sozinha, né, sem ninguém ver. Dá errado, daí ela tem que chamar a mãe, e a mãe tem que chamar a mãe para ajudar, mas que é o momento que ela pula dentro da piscina, né, vazia, dentro do buraco da piscina, mas que é isso, né, nessas pequenas situações do cotidiano, como mostrar, como dar a ver, né, como a gente pode tentar refletir sobre a nossa criação, sobre convenções de feminino e masculino, sobre nossas dores. Acho que era isso que eu tinha vontade, assim, né, de fazer dentro dessa história familiar, assim, esses pequenos momentos que trouxessem essas conexões, né, reflexões, mas também conexões com coisas que a gente viveu, como é um filme muito de memória. Eu não sei, eu fico tentando entender até agora, assim, como que bate nas diferentes gerações, assim, de pessoas, de mulheres, de mães, que veem o filme, né? Obrigada, Thaís. Acho que você falou coisas que são muito delicadas e pertinentes, inclusive, para a gente também falar um pouco do incompatível com a vida dentro desse recorte, né, Elisa? Porque, assim, desejo, perda, luto, mas eu acho que também essa memória do corpo, né? Isso são signos que são muito presentes, assim, no teu filme. E também essa capacidade de emergir, né? De se, isso, né, conseguir fugir dessa dor, né? De como lidar com isso, como processar isso, né? Como processar, tipo, o fato de ser mãe, mas não ter a maternidade, né? Essa possibilidade de vivenciar a maternidade na plenitude. Então, eu acho que tem esse diálogo aí possível, né? Mesmo dentro da impossibilidade, assim, desse feminino, né? De como que você se coloca e também é, coloca essas outras experiências, né? Para colarem com a sua. Sim, enquanto eu escutava a Thaís, eu fui voltando no tempo também, e aí eu pensei muito, eu cresci no Espírito Santo, né? E o Espírito Santo é em Vitória, sempre foi ali a grande Vitória capital em violência contra a mulher, né? Feminicídio, estupro. E eu lembro que, felizmente, eu nunca fui acometida por uma grande violência, né? Mas essa violência estava ali, estava entre as pessoas mais amadas, ela já tinha pesado mãos muito fortes e muitas coisas que eu não julgava ser violência, eu começo a entender como violência quando eu venho para São Paulo. Sei lá, era absolutamente normal no carnaval um cara puxar o cabelo, ou puxar o braço, tipo, dar golpe no pescoço, se ele queria dar um beijinho porque te achou bonitinha. Então, eram umas coisas que eram simplesmente normais e que quando eu venho estudar em São Paulo, eu vou me dando conta de como aquele ambiente era absolutamente opressor para ser mulher e para a minha própria individualidade enquanto pessoa, né? E eu começo a fazer filme, começo antes de fazer filme, começo a fazer jornalismo muito querendo entender por que que uma mulher, por ser mulher, sofre tipo de violência, né? Tipo, desde a violência, sei lá, salarial até esse lugar das pessoas acharem que tem direito ao nosso corpo, que pode puxar um cabelo, que pode espancar em casa, que pode matar por ser mulher. Então, eu sempre fiquei muito curiosa por isso. Eu acho que isso tem muito a ver com, apesar de ter crescido em Vitória, eu ter crescido na casa da senhora minha mãe, Dona Célia. Eu chamo ela de Dona Célia de Zoeira. A gente sempre teve uma relação muito horizontal, assim. A gente cresceu a maioria do tempo, três irmãs e ela, sozinha. E ela é uma mulher muito porreta, assim, então, de dar conta de tudo, de resolver tudo da casa e, ao mesmo tempo, ser muito carinhosa e trabalhar fora. E aí, quando a maternidade começou a encher o saco, ela voltou a fazer, foi fazer outra faculdade, depois foi fazer outro mestrado, enquanto criava a gente sozinha ali, sabe? Ela conseguia ter pulsões em muitos lugares, assim. Para mim, aquilo era o ser mãe, né? Era tipo assim, vou dar o afeto aqui porque todo mundo precisa, vou consertar o chuveiro, vou fazer a comida e não vou me abandonar, né? Eu não sei como que fechava essa equação para ela de tempo, né? Mas ela dava uma conta assim naquilo e segue dando em outras pulsões hoje. E eu acho curioso porque quando meu primeiro filme ele era num outro momento de mundo, de discussões raciais, de discussões, eu não conhecia, feminismo ainda não era uma coisa que a gente discute como discute hoje,
E ele, a partir de uma viagem pela África, que eu vou para países muito diferentes, eu estava fazendo reportagens para a TV, que eu só conversava com mulher e a ideia era falar sobre as africanas. Tipo, e aí era partir de um clichê no Brasil que a gente tem sobre africanas e falar com mulheres absolutamente diferentes entre elas, de culturas diferentes, línguas diferentes, tipo, não existe africanas, né? Existe milhões de pessoas de lugares muito diferentes que estão no mesmo continente. E daí surgiu o meu primeiro filme, que foi sobre a incompreensão dessa viagem, que foi meio a minha crise dos 30, né, de mulher, é, um filme meio sobre uma branquitude em contraste ali, né, do país colonizado, mas da origem colonizadora. E é um filme que como eu não sabia como contar aquela história de uma forma que ela não parecesse uma antropóloga falando as verdades, eu enviei uma carta para minha filha, uma filha que eu não tinha, né? Então, uma carta meio íntima para um futuro, para eu tentar me entender, meio assim que eu vejo o filme hoje. E quando eu começo o Incompatível, eu falei, nossa, esse vai ser meu segundo filme, né? Eu estava com 30 quando eu fiz um, esse é o filme dos 40, que vai ser sobre a realização da maternidade. Eu pensei, sei lá, vou fazer um filme por década, tentando refletir sobre questões pertinentes a cada década. E foi um golpe muito duro, assim, de ser de novo um filme para um filho que não existe, né? Eu não me sinto mãe, eu sinto que eu fiquei grávida, mas eu acho que cada mulher que passa por essa experiência tem a sua experiência. Eu lembro que em algum momento eu falei, eu só vou publicar esse filme se eu já tiver com um bebê nos braços, porque eu não vou dar conta de assumir um fracasso da maternidade. Né? Muitas vezes eu ouvi essa frase na minha cabeça, e aí eu fui trabalhando, falei, querida, resolve isso na terapia, e, tipo assim, separa esses lugares, né? E eu não tenho filhos, né? Eu publiquei esse filme sem ter filhos. E aí eu vejo mil lugares, assim, porque eu tive a oportunidade de pensar sobre a maternidade compulsória. Eu conheci muitas pessoas que não tinham tido filhos por opção e que tinham vidas que eram muito admiráveis. Eu falei, cara, é legal isso. E eu fui adiando a maternidade muito por conta disso, por querer viver outras experiências, né? Querer viver o profissional. Eu viajo muito, eu arrumo desculpas profissionais para viajar muito, e aí eu consigo conhecer muitas realidades. Eu gosto muito disso. E sei lá, mas tem ao mesmo tempo um lugar social que é muito duro, assim, de não ser mãe, né? De, eu sinto que mesmo tendo pensado sobre isso tudo, existe um peso, né? Existe um lugar de afirmação que é complexo. E eu tenho orgulho, assim, que o filme, eu acho que ele consegue falar sobre isso em diferentes níveis, né? A gente tinha uma questão muito grande de como terminar o filme. Eu não tinha desejo que fosse um filme que se acaba e você tá, tipo, acabou de cair nesse abismo e você não sabe mais o que fazer com aquilo. Eu queria que fosse um filme que a gente caia, mas que a gente saia com ferramentas, né, para lidar com os nossos abismos. E aí eu também falei, a gente não pode terminar esse filme, né? Uma das personagens, a entrevista é feita ali semanas antes dela dar à luz, a gente falou, também não pode ser a solução dessa situação é ter um novo filho, né? Tipo, isso é muito violento, por mil lugares, né? E aí a própria reconstrução das personagens tem a ver com se deparar com a questão da maternidade e se transformarem a partir do que elas estavam no início do filme, né? Então a Isabela, que é essa mulher que estava grávida, ela passa pelo trauma e ela em algum momento se sente forte para reencarar a maternidade. Agora a Suane, que ela começa o filme falando que o sonho dela sempre foi ser mãe, ela termina não querendo ser mãe, né? Então eu acho que o filme acaba trazendo esse próprio diálogo sobre as possibilidades e impossibilidades da maternidade e que, que a vida, que a gente deveria ser capaz de pensar o feminino muito para além dessa maternidade, né? Como afetos, como, sei lá, formas de estar no mundo. E eu sinto que o filme foi a minha própria elaboração, né, sobre esse lugar da maternidade, sobre fazer filme também é um lugar da maternagem, eu sinto, né? Que é da criação, né? São e a equipe é muito feminina do filme, né? Então a gente estava e muitas mulheres, acho que a maioria das mulheres que participaram também são mulheres que não têm filhos. Então a gente estava num processo de criação muito bonito junto. E
sei lá, é algo que eu ainda estou em processo de compreensão, né? Esses lugares, assim. E o filme me ajudou muito a processar isso, e eu espero que ajude outras pessoas a se pensarem, assim, a partir dessa pressão social que muitas vezes vem uma pressão interna e do que é a vida, né? Sei lá, o maior aprendizado nesse processo do filme é do descontrole, né? Que a gente finge que tem controle sobre as coisas na vida, somos uma sociedade muito medrosa, né? A gente fica inventando formas de falar que tem controle e que quando a vida se mostra como aquela é muito poderoso, né? Que a gente fala, cara, não tem controle de nada, então vou assumir o que é hoje, né? Que é só isso que eu tenho. E isso é muito, né? E é muito bonito também. Eu tenho gostado muito de me conectar com esse lugar, sabe? Do que é a vida. É agora, é o presente, é o estar, né? E isso tem sido poderoso, assim. Eu gostaria, então, que Natara e Ana Ripper, que tem dois documentários aí com personagens, né? Encontros tão masculinos, mas são duas grandes autoras, pudessem elaborar um pouquinho sobre a autoria feminina de vocês, o olhar de vocês sobre a memória da música, esses encontros, pudessem elaborar um pouquinho sobre isso. Por favor, Natara, quer começar? Especialmente Natara, que co-dirigiu, né, o filme. Assim, eu tenho refletido muito, né? Assim, eu demorei muito para dirigir e para escrever, porque eu sempre trabalhei nesse audiovisual muito branco, né? Muito elitista. O audiovisual brasileiro é muito branco, muito elitista. Então, assim, eu já achava que eu estava na sala, e assim, não precisava dançar. Aquela frase que a gente, pô, já estou aqui na sala. Então, eu demorei muito para achar que eu tinha algo a contribuir para além da montagem. E assim, aí começam as direções, né? O meu primeiro filme nasce do desejo de contar uma história de afeto, daquelas cartas todas, daquele caminho todo. E o Café nasce muito nesse desejo de fazer uma demonstração de carinho, porque o Café estava muito agoniado durante a feitura desse filme, porque ele tinha certeza da morte. Assim. A gente vendo agora a pressa dele, a urgência dele, eu acho que ele tinha essa certeza, eu acho não, todos nós tínhamos essa certeza. Então, assim, entrou muito nesse meu lugar de dizer, vamos resolver, cara, vamos fazer esse filme para ele. E entra também num lugar de acalmar tudo, né? Uma coisa de acalmar tudo e dizer, olha, existe uma pressa, mas a gente precisa trabalhar com o rudimento da dramaturgia. A gente precisa trabalhar com a dramaturgia. A gente precisa não só terminar o filme, mas terminar o filme de forma que ele contribua, porque só tem homem. Né? A gente percebe, assim como percebe, a gente percebe que a história toda é contada por homens o tempo inteiro. Sabe? Embora a grande parceira de Café, né, que é a mãe, né? Tanto que ele fala o tempo inteiro, eu fumo para estar conectado com a minha mãe, né? As filhas de Café, né? E a Débora, que são estruturas muito densas ali. Café teve filho com a Débora, ele não teve filhos com outras mulheres. Então, é uma relação que se até o último momento. Então, quando eu entro com esse olhar, a produção tem também mulheres, né, fazendo, que a gente foi trazendo. Quando eu entro com esse olhar, eu entro com o olhar disso, do meu cuidado que eu tenho com cada momento da narrativa, com respeito àquele personagem, e por isso que a gente fez um filme sobre encontros. Porque se a gente deixa, ele entra no lugar do macho dos anos 50, porque é isso, a gente está falando de uma geração de homens, né? Se a gente deixar esse viés nos conduzir, a gente perde um grande personagem que é um fotógrafo que tem uma história incrível, que fotografou muita coisa, que tem um acervo peculiaríssimo, e a gente conta uma história que já tantas vezes dita. Então, quando eu entro, eu digo, olha, a gente tem um coração nesse filme, porque eu trabalho com isso, eu fico escavucando até ver o coração batendo na minha mão, eu digo, ó, o coração do filme é esse aqui. É a partir desse coração, sabe? Quando ele está literalmente sangrando na minha mão. Só isso aqui que é o coração. É isso aqui que vai bombear todo o resto. Por mais imperfeito que seja esse coração, ele está na mão da gente e a gente vai ter que cuidar dele. E é meu dever
narrador de histórias, fazer com que as pessoas entendam toda a dualidade, às vezes a triplicidade, a quadriplicidade daquele personagem. Porque quando você olha, você percebe, e você percebe o Café sedutor o tempo inteiro, sabe? Sedutor, eu amo o dia inteiro, eu me apaixono todas as vezes. E ele está no trem, vê uma menina no trem, já, sabe? Deixa eu tirar uma foto, sabe? E uma foto belíssima. Aí você tem o cara que percebeu aquela mulher ali dentro do trem, a sedução do canalha, e ao mesmo tempo você tem um fotógrafo brilhante. Fotógrafo brilhante, ele tira uma foto ali no trem, ele percebe a luz, o momento exato que a janela bate ali, o momento exato da luz no rosto dela, sabe? Isso é maestria do trabalho dele. Assim como o plano que ele vê de Otto, né? Que ele está ali no meio da multidão e ele está sempre ali bem posicionado, e Otto vê ele, chama, sabe? E eu perguntei para Otto uma vez, se você sabia que ele estava ali? Ele disse, eu sempre soube que se Café está no meu show, ele está bem posicionado. Sabe? Quando eu entro e quando eu empresto isso, eu empresto esse meu lugar de ouvinte. Como eu ouvi tanto e fiquei tão calada, eu ouço muito. Então, a trilha sonora, por exemplo, é toda construída de coisas que eu vi o Café cantando, assim. Aí eu me lembro do Café cantando isso. Aí eu me lembro do Café falando dessa música. Aí eu me lembro do Café falando disso. Então, é construído muito desse meu lugar de ouvinte, sabe? Eu escuto muito, eu presto muita atenção a tudo que é dito, ao jeito que cada um usa uma palavra, e eu trago isso, sabe? E eu trago o tempo também, o tempo de narrar essa história, o tempo de você não ficar agoniado, das pausas também, sabe? A gente trabalhou, eu e Lírio, muito com pausa, sabe? Tanto que tem as cartelas, ó, agora é um outro capítulo, sabe? E um capítulo imperfeito, porque a gente não gravou um off depois dizendo capítulo número 2. Não, a gente pega no meio da fala, sabe? E pega uma sujeira, e vem a Carla, que é a diretora de arte, e vai e suja aquilo com aquela ideia. E você vê o tempo inteiro que você tem um homem sedutor dos anos 50 e um fotógrafo brilhante e um amigo dos amigos, sabe? Então, quando eu me junto a essa narrativa, eu me junto para, né, para criarmos juntos um personagem tridimensional. Um personagem que a gente entenda todas as suas pequenas falhas, como todos nós, mas que a gente entenda que tem uma história gigante, sem que eu fique o tempo inteiro reiterando, porque era isso, me dava muita sensação de cansaço de ficar contando e explicando a história. Eu gosto de trabalhar na sensorialidade das coisas, de que o espectador seja convidado para a narrativa, que o espectador faça ele a conta. E chegue no lugar, sabe? E quando você fala, pô, me deu vontade de ser amigo do Café, era isso. Eu montei o filme pensando, eu quero que a pessoa veja que seja amigo do Café, que o Café é um bom amigo, com todas as suas vicissitudes, todas as suas que todo mundo é, mas que é um cara legal, sabe? Que é um cara que tem ali o jeito e que tem isso, um amor incrível à vida, que não viveu a vida de conta-gota. Para o bem e para o mal, viveu a vida derrubando a água, sabe? E isso era muito bom para mim. Também um processo curativo em alguns aspectos, porque Café é esse homem que se apaixona e que diz o tempo inteiro, e que sofre. Ele sofria 24 horas por um amor, mas sofria. Então, isso precisava estar. Então, e também tem isso de uma parceria longeva com o Lírio, né? Assim, a gente já trabalhou muito junto em muitas coisas, em diversos processos, desde DVD, videoclipe e tal. Então, tem uma troca e um diálogo que é raro de se conseguir também, né? Assim, as parcerias geralmente são muito difíceis porque assim, os diálogos são difíceis, né? Então, quando você chega com alguém que você tem possibilidade de um diálogo, né? Um diálogo fluido e um diálogo fácil, isso transita muito bem. E esses tempos, né? Eu editava com ele um pouco, ele ia embora, aí eu fazia umas coisas, voltava, a gente mexia nas coisas. Então, é uma construção de duas pessoas que principalmente tinham muito respeito pelo personagem que elas estavam trabalhando. Eu não sei se a gente chegaria nesse ponto de excelência que o filme tem se fosse um outro personagem sobre o qual a gente não tivesse a mesma intimidade.
e o mesmo desejo de dar algo grande. Quando o filme ficou pronto, a gente tinha essas trilhas todas que são incríveis. E nós queríamos de todo jeito que o máximo possível daquele universo musical do Café tivesse ali. E não havia grana para isso. Então a gente fez uma projeção, a gente alugou uma sala de cinema, chamamos, eu e o Lírio chamamos o Macalé, o Antônio Venâncio, que é pesquisador, a Débora Coker e o Ronaldo Bastos. E aí, né, eles não tinham visto o filme, o Café já tinha visto, e eles saíram em prantos da sessão. E aí todos eles assim saíram empenhados de conseguir o máximo possível ligar para os amigos e conseguir as músicas. A Débora ligou para alguns compositores que ela conhecia, o Ronaldo Bastos deu as músicas e fez mais uma, uma música que está no filme, ele tinha acabado de fazer. O Macalé cedeu tudo que ele pôde ceder. Então, assim, foi um jogo, geralmente, de amigos para amigos com amigos, sabe? Eu não sei se outro personagem haveria essa mobilização para conseguir dar a ele esse filme do jeito que ele imaginava, né? Tanto que eu quero ver o filme no cinema. Esse filme é para o cinema. Ele tem que ter no cinema. E a gente ficou muito nisso. Tem a versão para TV, mas a gente queria o filme para cinema, sabe? Era o desejo, tem que estar no cinema. Então, isso entra muito a minha visão de cumprir missão, sabe? Eu entro muito com as coisas de cumprir a missão, sabe? De realizar com tudo que eu puder, sabe? Tudo que eu puder, assim. Foram 9 meses de montagem, sabe? E muito ali, a gente discutindo corte a corte, imagem a imagem. E as fotos do Café também, cada uma das fotos ele escolheu, porque eu achava que ele tinha que escolher aquelas fotos que estão ali. Que foto você quer aqui? Que foto diz para você? Sabe? Cada uma das fotos é escolhida por ele. Então tinha muito isso de eu saber até onde eu podia ir também e aonde eu precisava muito dele, sabe? Então é esse fluir que eu acho que só acontece em pouquíssimos projetos, né? Que é quando a galera se une em prol de alguém que você ama muito e que você quer realizar o sonho do outro, né? Você usa toda a sua expertise para realizar o sonho do outro. E aí eu acho foda quando a gente consegue, sabe? A gente consegue juntar a gente para o outro, sabe? Eu considero essa. Acho que talvez um maior valor assim que eu consigo agregar num projeto é esse, é me emprestar para realizar o sonho do outro, sabe? E quando eu consigo essa navegar nesse rio, aí eu sou feliz mesmo, assim, eu sou feliz. Ana, Oi. Essa reflexão sobre o que é ser uma mulher no cinema, quais são as características de um filme feminino, né? E Aí eu pensando gostaria sobre. que você também falasse um pouquinho aquilo que você falou lá na abertura Tá, sobre você se colocar nos pitchings e tal, que é tá importante bom. também para agregar. Então vou direto ao ponto aqui, fazer uma breve introdução antes de contar essa história, que é uma história que tem tudo a ver com isso que eu quero falar. Eu sempre penso muito a respeito de sobre o que é um cinema de mulher. O que o fato de eu ser uma mulher traz de diferente para os filmes que eu faço. Existe isso, e meu pensamento já foi mudando muito ao longo do tempo, felizmente, né? Porque é isso, a gente vai trocando com o mundo, né? E o mundo vai mudando e tudo mais. Então, eu já tive um momento em que a minha perspectiva sobre isso era uma perspectiva que eu acho idealista, essencialista, assim, que hoje em dia eu nego totalmente, que é o ponto de vista feminino é o ponto de vista do cuidado, é o ponto de vista do afeto, é o ponto de vista da delicadeza, é o ponto de vista da subjetividade. Tudo isso são as características que a gente tanto milita para que sejam franqueadas a homens e mulheres, né? Um. E dois, eu quero ter o direito de fazer um filme sobre carro, entendeu? Eu tenho interesse no mundo masculino,
E o mundo é muito masculino. E eu quero também entrar nesse mundo, porque a gente faz filme para isso, para estar no mundo, para entrar no mundo, para trocar com o mundo, para transar com o mundo, né? Eu quero entender por que o mundo é masculino dentro do próprio mundo masculino também, né? Então, eu acho que eu vejo muito a questão de o que é ser uma mulher no cinema a partir do ponto de vista político, institucional, né? Porque eu ia começar dizendo, né? Eu sou filha de uma família de classe média, que cresci numa cidade pequena, num balneário tipo Caraguatatuba, que é Cabo Frio, né? Esse lugar todo não era para mim, né? E é um lugar todo, né? Um lugar de diretora de cinema. Imagina, eu nunca. Um amigo meu, que eu estava em crise da faculdade, um amigo meu falou assim: por que você não faz cinema? Eu falei: cinema? Eu vou fazer cinema? Estou fazendo cinema, ótimo, né? Mas eu acho que esse pensamento é um pensamento sobre qual é esse lugar que é franqueado a homens e mulheres dentro do cinema e sobre todas essas desigualdades que existem, né? E então vou contar essa história que eu contei lá no dia da apresentação do filme no festival e que tem muito a ver com tudo isso, que é um momento muito importante na história desse filme, que é quando eu fui defender o projeto no pitching do Fundo Setorial, nessa linha do Prodecine 1, que é uma linha para filmes comerciais, né, para serem lançados em sala de cinema. E eu já tinha sido selecionada para o pitching no ano anterior, fui lá, apresentei um pitching regulamentar, vamos dizer assim, o que é o filme, quem são os personagens, qual é a minha proposta de linguagem, o que a gente pretende com esse filme, qual é a minha história, não sei o que, não sei o que. Não levei. No segundo ano, a gente foi selecionado de novo para o pitching. E aí eu fui para esse pitching um pouco um misto de descrença e um pouco de sangue no olho, assim, né? Tipo, cara, eu não tenho condição de chegar lá de novo e contar aquela historinha de novo, né? Eu quero falar sobre o que está acontecendo. E aí o que eu falei lá foi que eu estava cansada de ter nota máxima na qualidade artística dos projetos e não ganhar os editais, que é o que acontece comigo até hoje. Porque minha produtora é nota 1, né? Então, eu já fiz um monte de filme, mas eu não ganho, quer dizer, eu ganho edital, né? Que bom, ótimo. Eu vou também ficar aqui fazendo a coitada. Estou fazendo um monte de filme, ótimo. Obrigado, universo, a mim, né? A persistência e tudo mais. Mas esse é um processo que acontece até hoje. O que eu falei lá é que eu estava cansada disso porque eu achava que o fato de eu levar nota boa no projeto, apresentar bons projetos e não ganhar os editais, tinha a ver com o fato de sermos cerca de 20% de mulheres na direção de filmes que são lançados em salas de cinema, que foi aquele dado, aquele estudo lá da OCA, de 2017. Esse edital foi em 2017. Então, e aí uma pessoa da banca pediu o nome da minha produtora, o CNPJ, porque ela foi lá entrar no sistema para ver se eu estava falando verdade. E eu estava falando verdade. E eu ganhei esse edital. Então, assim, esse filme, né, é um filme sobre o tal do mundo masculiníssimo e que ele poderia ser visto, ser olhado, né, a partir de um ponto de vista que colocasse questões feministas, né, na frente, porque todos esses caras só pegavam garotinha nova, porque não tem espaço para mulher dentro do Clube da Esquina. Mas eu entendi que naquele caso isso não tinha a menor relevância. Não, assim, não faz sentido, quer dizer, eu entendi, nem passou pela minha cabeça fazer um negócio desse, mas considerando aqui o teor dessa conversa que a gente está tendo, né, e o que é esse ponto de vista feminino a respeito do mundo que a gente representa através dos nossos filmes, né, então, eu entendi que a conversa ali era outra, né? Era uma conversa sobre poesia, sobre arte, né? E sobre música, né? Mas eu sou muito motivada também, né? A fazer filmes que comentem toda essa desigualdade, essa violência,
Eu estou preparando um filme que fala sobre, finalizando a edição de um filme que fala sobre a herança colonial na família brasileira, um filme musical e um ensaístico. É, mas eu reivindico o meu lugar de não ser condicionada, além de todas as condicionantes que a gente já tem, né, que são de ordem sociopolítica, né, a não ser condicionada também a um lugar essencializado de mulher, né? Eu sei, enfim, nessa minha criação eu cresci no meio de um monte de menino, jogava bola, então talvez essa seja a minha experiência também de convivência com muitas violências, lógico, né? Então, essa é toda uma questão totalmente não conclusiva, muito potente, muito forte, importante dentro de mim, penso a respeito e vamos que vamos, Posso dar uma emendadinha? claro. Porque te escutando, sei lá, você é muito referência. O filme do amor, por exemplo, que eu falei que esse seria o filme do amor, a grande referência era o Vou Rifar Meu Coração, né? Então, te escutar falar coisas tão parecidas com a vivência é muito forte, assim. Eu fico pensando as jovens cineastas que podem estar nos escutando, que é esse, quando você fala que você é lá de Cabo Frio e que cinema era uma impossibilidade, quando você falou, me veio na cabeça quando eu tinha que decidir que vestibular eu ia fazer, eu morava no Espírito Santo, nem existia faculdade de cinema, não existia, imagina. E eu lembro de uma conversa com meu pai, quando eu tinha que, né, marcar aquele xizinho, ele falou, faz cinema, você não quer fazer cinema? Eu comecei a chorar. Eu falei, claro que não, como que eu vou fazer um longa-metragem? Então, eu acho que as nossas gerações cresceram, pelo menos, sei lá, eu também sou de uma classe média ali, né, que não tinha nenhuma proximidade com esse mundo do cinema, que era impossível, como uma menina ali, me imaginar sendo a cineasta, né? Tipo, o lugar que eu estou hoje era impensável naquele momento. E eu acho muito forte, assim, pensar num festival como o FinCine, né? Que quando eu fui ver quais filmes estavam em cartaz, eu falei, cara, é tudo filmaço, né? Vendo a biografia de quem estava ali, eu fiquei, tipo, louca que eu não poderia assistir todos esses filmes. Que não, e aí eu me dei conta como no meu imaginário, filme de mulheres ainda... vai estar ali com os filmes, que são de mulheres. Eu falei, não, é filmaço. E são feitos por mulheres, né? E isso é muito recente na nossa história, porque é isso, 20% das salas ainda são apenas 20% das salas ocupadas por mulheres, e a gente sabe que é isso, você, Ana Ripper, tem que ainda chegar num edital e jogar essa real, né? Então, eu sinto muita honra da gente estar nesse momento em que, ao mesmo tempo em que somos as que não nos imaginávamos fazendo cinema, estamos fazendo, e eu acho que a próxima geração vai ser muito diferente, né, da nossa, assim, porque eu acho que as meninas hoje elas já vão poder se imaginar fazendo cinema, né, porque elas, embora seja só 20% das salas, elas já veem os nossos filmes, né, e de tantas outras mulheres, e eu acho que isso muda completamente o imaginário, né, e logo a capacidade que a gente possa cada vez mais fazer filmes sobre questões que não são de mulheres, né, que são o que a gente quiser, né. Eu lembro uma entrevista que eu fiz para uma série que era com cantoras mulheres e que a Nelisa Assunção falava, cara, os homens fazem filmes, fazem música sobre o pato. Eu quero fazer música sobre o pato. E eu acho que é esse o momento que a gente está, né? A gente quer fazer filme sobre o pato, sobre qualquer coisa e todas as coisas. Então, é muito bonito também ouvir você e a Natara contando dessas experiências de entrarem de cabeça no mundo masculino, né? Que é o nosso mundo. E estarem ali falando a partir da perspectiva, seja o que significar essa perspectiva feminina, mas a partir do olhar, da escuta, né? De vocês. Isso é muito potente, assim, que toda e qualquer história possa ser contada também por nós, né? Obrigada, É, Ana, e, pela... e a, e a gente, muito legal, Elisa, ficou muito honrada, assim. E até me perdi agora. É, não, que é isso, né? Eu acho que eu, pessoalmente, né, posso falar por mim, ainda vou entender o que é o ponto de vista feminino, porque ele existe, né? Ele existe. E eu acho que tem a ver um pouco com isso, a Natara falou também, da escuta, né? De um ponto de vista mais né?
menos yang, mas sendo a gente também necessariamente impelida a botar nossa energia yang com força total, né, para poder conseguir desbravar. Mas, enfim, é muito assunto. Mas eu tenho essa esperança de um dia ainda entender, conseguir responder essa questão. Posso falar uma coisinha também? Também fiquei muito tocada por essa discussão. Não sei se dá tempo. Dá tempo? Mas que é isso, né? A gente vai enfrentando algumas barreiras, né? Eu também, para mim, era impensável fazer cinema. Não foi. Eu fiz direito alguns 2 anos antes de entrar em crise. Daí meu pai faleceu e eu pensei, bom, não é uma expectativa a menos que eu tenho que cumprir, então vou ir atrás de alguma coisa que talvez eu goste mais, né, de fazer. E daí tem toda essa luta, né, para você entrar. Eu, quando entrei na faculdade de cinema, a, a maioria, assim, eu não sei dizer, assim, a porcentagem, mas eram muito mais homens do que mulheres na turma. Já era uma turma pequena e a turma era muito mais masculina. E muitos homens já chegavam tendo tido experiências de filmar, porque tinham câmera, na época, câmera, né, de fita, e já eram cineastas, assim, e eu, assim, no primeiro dia de aula já eram cineastas, e para mim eu demorei muito, eu tinha, não, eu não sou isso, eu não sou diretora. Por muitos anos, na faculdade mesmo, eu não fiz especialização em direção, eu fiz em roteiro, que era algo mais ligado à figura da mulher, e, e eu demorei muitos anos para me assumir, assim, sabe, como diretora, por assim, achar que eu não podia, que não era algo para mim. E, e depois de ultrapassar esse momento, tem todas essas questões que a gente ainda tem que enfrentar, assim, né? De ter que provar toda hora, né? Que a gente, enfim, que a gente pode contar essa história, a gente pode contar qualquer história, que é legítimo, né? A gente ter desejos de ir para um caminho ou para o outro, que é legítimo a gente, como mulher, escolher, por exemplo, a Andrea, né, que estava falando do filme da Tuca, que é uma equipe 100% feminina, e eu acho isso muito admirável, ao mesmo tempo que na minha trajetória, eu sempre, a mais recente, eu fico me questionando, assim, porque eu tenho homens muito parceiros que fizeram todos os meus filmes, e para mim é muito difícil de abrir mão também dessas pessoas, desses homens que estavam comigo desde o começo, assim, né, e que são parceiros artísticos. Então eu tô meio nesse meio do caminho, assim, né, de que tem parcerias que eu prezo muito e que são masculinas, e eu já fui cobrada por isso, sabe? E eu acho que também é uma violência, assim, eu ser cobrada como diretora, eu tenho o direito a prerrogativa, né, de querer trabalhar com as pessoas que eu acho que vão ser as melhores para essa jornada que é super difícil, que é fazer um filme. Enfim, achei legal a gente ter esse espaço para discutir isso também num festival, né, de mulheres. Tá sem som, Natinha. Oh, desculpa, eu queria só fazer o recorte também, assim, porque assim, eu preciso falar, né, em alguns momentos por mim e por outras, né? Então, assim, quando a gente faz esse recorte de 20% de mulheres, a gente precisa recortar o quanto de mulheres negras e o quanto de mulheres trans que estão, né? Porque, assim, entre o filme da Viviane e o filme anterior, né, dirigido por uma cineasta negra, são quase 40 anos. E essa diferença continua, essa matemática continua, né? A gente olha para o lado, a gente olha um set, por mais que as pessoas digam inclusiva, tem mulher, aí tem eu, tem outra, tem outra, tem outra. E isso depende da gente mudar. Essa semana saiu matemática. Precisa de 137 anos para que se equipare profissionalmente a quantidade de pessoas negras no mercado de trabalho. 137 anos. E isso é com a gente também, sabe? Isso é agora. É a equipe que precisa ser montada para o próximo projeto, sabe? Isso é o legado que a gente tem que deixar.
E sim, é doloroso, muito doloroso, eu deixar um brodagem que estava comigo lá atrás, desde o primeiro negócio, sabe? Quando eu estava fodida, não tinha dinheiro. Mas eu tenho tentado conversar e dizer: é a hora de eu puxar uma menina para dentro. Uma menina preta, uma menina trans, uma menina periférica. Porque, assim, não tem nem computador, cara, para entrar no edital, para escrever no edital, com a internet inconstante, porque é isso que ainda existe. Então, assim, e essa menina, ela quer falar de amor também. Ela quer falar de belezas, ela quer falar de sutilezas, porque a confusão rolando já está na porta dela, como está para mim. Eu decidi o viés do amor não por, por uma necessidade de não falar das cicatrizes que eu já tenho tão à mostra, sabe? Está tudo aqui doendo o tempo inteiro, 24 horas por dia, me dói. Me dói essa sala que eu aluguei, me dói quando eu descer aqui a escada, me dói quando eu atravessar a rua, me dói com o meu afilhado preto que está agora no meio da rua, eu não sei, ele não chegou ainda. Então, acho que a gente precisa querer falar de tudo, a gente pode, sabe, falar de tudo. Eu quero me dar o direito também de gritar no set e não ser a preta doida, sabe? E isso tudo é muito cerceado, é muito cerceado. E assim, e uma frase da personagem dessa série que eu estou fazendo agora, que ela falou que ficou ecoando em mim, que continua ecoando, quase todas elas falam a mesma coisa no final. Quer dizer, eu queria ser leve, eu queria ser bestalhada, queria ser muito bestalhada. Bestalhada, sabe? Bestalhada, não pensar em nada, bestalhada, minha criançona, e eu não posso, porque a sociedade me cobra que eu seja rígida, dura e que eu aguente o tempo inteiro. Então, acho que quando eu falo do audiovisual, o que eu gostaria, na realidade, é que daqui a um tempo a gente não precisasse mais estar nesse lugar da discussão, que a gente tivesse um degrau acima nisso, sabe? A gente podendo falar de tudo e a gente realmente fazendo de tudo. E a gente realmente conseguindo montar nossas equipes e formar nossas equipes de uma forma realmente inclusiva. Porque isso a gente precisa ter como meta, porque é isso que vai mudar. Porque é isso que vai mudar. É o único caminho que eu vejo para a gente fazer o cinema melhor, é pluralizar os olhares. E fazer essa transformação agora, né, Natara? É muito isso. Porque você trouxe esse dado sobre a dificuldade que a gente tem, né, pensando em racialidade, né, em equidade no cinema, mas se a gente fala só de equidade de gênero, a ONU Mulheres diz que a gente vai levar pelo menos mais 250 anos para ter equidade no mercado de trabalho, né? Então, assim, a gente tem que acelerar esse processo na medida do possível. Então, eu acho que é isso, gente. Eu fico feliz de estar aqui e, mais uma vez, imensamente, vocês sabem o quanto eu sou apaixonada pela curadoria tão inteligente da forma que vocês fazem, que os filmes conversam entre si, os filmes não ficam jogados ali, blá, 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 bota ali. Isso é fundamental, porque aí os filmes se potencializam, criam um conceito e uma reflexão. Eu sou feliz porque me sinto confortável para falar do que me dói e principalmente para a gente se cobrar mesmo, sabe? A gente se cobrar no sentido de que se estamos numa roda, a gente tem que botar o máximo das nossas para dentro. E principalmente as pessoas trans, sabe? A gente precisa entender que essa é uma discussão urgente. Essa é uma discussão fundamental e urgente, sabe? Os corpos trans estão aí sendo tratados o tempo inteiro com algo lá longe, e na realidade são nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos e pessoas que precisam entrar no mercado de trabalho. E sendo nós chefes de equipe, a gente tem essa possibilidade de minimamente transformar o espaço num lugar mais cuidadoso e mais carinhoso para as pessoas, para as mais novinhas também. E agradecer, e a gente pensar que sim, a gente pode falar sobre tudo, a gente pode falar sobre o improvável e o impossível, e a gente tem um cinema muito potente, e que, não, e que é cinema, sabe? E que é cinema, sabe? Às vezes eu acho que é cinema de mulher como se fosse um negócio, mas é cinema, o que eu faço é cinema, para o bem e para o mal. Muito obrigada, amo muito todas vocês. Quero agradecer a todo mundo aqui, a todas essas mulheres potentes, incríveis,
que eu admiro tanto. Eu amo os filmes de vocês muito, realmente, e acompanho há um tempo. É, reforçar mais uma vez o que eu já falei, que a Natara falou também sobre a curadoria do festival, que é uma curadoria de filmes muito fortes, né, e diversos e muito bons. Então é um prazer estar nesse meio aí. Muita estrada, né, para a gente pensar e para a gente agir, né? A gente tem que poder descansar também, mas a gente precisa lutar, né? Porque lutar por igualdade é isso, né? Por igualdade de gênero, por igualdade racial, por igualdade de orientação sexual, de orientação de gênero, desculpa, e lutar por para que a gente possa, né? Para que a gente tenha oportunidade e trazer junto com a gente à medida do possível de cada uma de nós, à medida do possível de cada projeto também, trazer junto e ser também um agente, né, nessa transformação que a gente quer para o mundo. Tem esse dado mesmo, né, que nessa eu estava me colocando ali como uma diretora e defendendo o meu projeto, mas nesse estudo de 2017 é uma aberração, porque nenhum filme tinha sido dirigido por uma diretora negra ou por um diretor negro. É, a gente fica estarrecido e a gente precisa botar mãos à obra, né? Então, vamos nessa. Parabéns, festival, muitíssimo obrigada. Obrigada por ter conversado com vocês, mulheres maravilhas. Grande beijo. Utilizo aí as palavras da Natália e da Ana, de agradecimento e de parabenização ao festival. É muito feliz de poder escutar aqui, sabendo que a gente está juntas nessa sala virtual. Vocês, vou correr para conseguir achar o filme de vocês em outros lugares, infelizmente eu não consegui no festival. Convidar também, o Incompatível com a Vida está nos cinemas agora, a gente está nessa coisa estranha que é colocar um filme, um documentário independente em cartaz, mas a gente entende esse processo desse cinema, né, hegemônico entrar em cartaz como uma forma de dar visibilidade para os temas, né, e impulsionar o que para mim como realizadora é o que me provoca, que é fazer campanha de impacto, né? Então o filme ele segue para uma campanha de impacto tanto para as rodas de luto parentais quanto dentro dos hospitais, pensar como que esses médicos, essas enfermeiras e assistentes de enfermagem podem receber melhor esses corpos, né? E também política. Amanhã a gente tem uma sessão especial em Brasília. A gente sabe que o Supremo, pela primeira vez, tem a chance de descriminalizar o aborto no Brasil, por um lado, e que, ao mesmo tempo, o Congresso está votando o Estatuto do Nasciturno, né, para a retirada do pouco direito de aborto que a gente tem. Então, a gente tem esse desejo, acho que todas nós, embora a gente queira fazer filmes sobre o pato, a gente tem, eu acho, também um desejo de poder, com os nossos filmes, de alguma forma, criar mais empatia e promover debates urgentes, né, na nossa sociedade, a partir do afeto. Então, também fazer esse momento meio publicitário de contar desse momento do filme, daqui a pouco a gente abre para as sessões em que as pessoas podem organizar, e a gente entende a FIM também como uma grande festival parceiro, né, de dar essa visibilidade para o tema, dar essa visibilidade para as nossas obras, agradecer muito esse espaço criado por vocês, né, nesse cinema tão lindo no CineSesc, parabenizar e agradecer. Bom, eu também não tenho tanto a acrescentar. Agradecer muito e lamentar eu não estar aí em São Paulo para acompanhar o festival e assistir aos filmes. Mas, enfim, reforço que eu fiquei muito feliz com a seleção e feliz de estar aqui ao lado de não só das realizadoras, mas dessas curadoras que eu admiro muito. A Ana, quando estava lançando eu Vou Rasgar Meu Coração, eu estava com o meu primeiro, praticamente, não era o meu primeiro curta, mas o meu primeiro curta que circulou. Então quando eu vi que a Ana ia estar também no festival, eu fiquei muito feliz, assim, de ter esse reencontro, né, Ana, depois de tanto tempo. E ao mesmo tempo que é um pouco duro, assim, da gente perceber, né, essa coisa de
a gente está na estrada há muito tempo e mesmo assim vai num edital e tem que falar, olha, eu tenho um currículo, fiz filmes antes. É duro, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa geração, de estar ao lado de vocês e de estar fazendo parte desse momento histórico mesmo, em que as vozes femininas estão ainda muito longe de ser o ideal, mas que estão vindo com muita força e com filmes muito potentes mesmo, filmes bons, filmaços, como foi dito aqui, né? Então, sinto muito orgulho, muita honra, me sinto feliz também, saio daqui com o coração cheio, assim. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos, até breve. Encontramos boa sorte, Elisa. Estamos aqui na torcida para que eu consiga essa virada aí nessas semanas iniciais do filme em cartaz, que é muito difícil. E obrigada e sucesso nessa luta no Congresso, importantíssima para todas nós. Fundamental, né, Flávia? E é isso, gente. Fiquem ligados, então, ligados no Fincine. Viva o nosso festival, viva o cinema de mulheres e até a próxima.